Queremos, com grande alegria, saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos alegres, felizes, honrados por mais esta oportunidade que Deus nos dá de estar em uma de suas casas. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor William, sua família, esse ministério que Deus tem dado a ele. E uma coisa a gente pode dizer aqui esta noite: Deus está neste lugar. Glória a Deus. Porque nós não teríamos condição humanas de atrair as pessoas. É, Jesus. Se você está aqui, é porque você sente Deus aqui. É verdade. E eu digo para ti, a cada momento que tu vem aqui, de alguma maneira, Deus está te abençoando. Glória a Deus. Aleluia. E eu me alegro de fazer parte desta equipe do ensino da palavra. Gosto de trabalhar na área de cura, divina e libertação. Tenho a minha chamada nesta área, mas Deus tem me levado também para a área do ensino. Aleluia. E eu quero dizer para você o quão importante é o ensino. Existe tanto no Antigo Testamento, eu quero que um dia você procure, está escrito, e no Novo Testamento diz assim: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. E esse conhecimento, queira você ou não, você tem que conhecer a Sagrada Escritura. Se você não conhecer ela, tu não é apto a entrar no reino dos céus. É verdade. Porque não é, me perdoe fazer isso, não é porque eu estou falando para ti que tudo pode ser verdade. Eu erro, eu falho, eu sou um ser humano falho, mas a palavra de Deus não falha. Glória a Deus. E muitas vezes alguém vai fazer tu errar porque tu não tem conhecimento. Porque a hora que tu tiver conhecimento do que está aqui, ninguém pode te enrolar. Ninguém pode te enganar. Mas muitas vezes, me perdoe eu falar isso para vocês todos, muitas vezes o ser humano, ele gosta de ouvir só o ser humano. E ele não gosta de ele ver e ler e aprender. Outra coisa, aprender a palavra de Deus é toda a tua vida. Aleluia. Não pensa que tu leu a Bíblia de capa a capa uma vez, duas vezes é o suficiente. Sabe por quê? Porque ela, a palavra, é viva. E ela pode se tornar nova a cada dia. Glória a Deus. Dentro da Sagrada Escritura tem interpretação e revelação. A interpretação é o que o escritor procurou dizer. O que tem por detrás daquele escrito. E que história tem ali. E que vida se viveu ali. Em que época se viveu ali. Isso é a interpretação. E normalmente a interpretação sempre vai em direção ao povo de Israel. Todo o Antigo Testamento é em relação à nação de Israel. Porque foi ela escolhida por Deus, formada por Deus, para dela vir o Senhor Salvador Jesus Cristo. Aleluia a Deus. Então, dentro da Escritura, eu vou dizer para vocês, a interpretação é ter conhecimento das histórias que estão aqui dentro. Porque a hora que tu tiver conhecimento dessas histórias, tu vai ver como Deus agiu lá e como Ele pode agir na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Porque o que está escrito aqui são fatos. E contra fatos não há argumento. Mas tu tem que aceitar que a Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Então procure ter uma analisada nela. Procure estudar ela. Me perdoe eu falar isso de novo.
Tem gente que pega a Bíblia só para vir para a igreja. É verdade, Jesus. Aleluia. Posso ser para ti? Tu está te enganando a ti mesmo. É. Tu não está levando a sério que tu é um servo, uma serva de Deus. É verdade, Senhor. Tu está brincando com Deus. Aleluia! A Bíblia, ela não é um amuleto. Tem gente que abre a Bíblia no Salmo 91 e vai defender porque está aberto. É mesmo. Eu estou dizendo para ti que isso é um engano. É verdade. Isso é uma coisa de mente humana que não tem entendimento. A Bíblia aberta não faz nada. Mas quando tu lê, Deus aplica ela na tua vida. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus, Então, procure aleluia. estudar. E nós vamos dar uma estudadinha um pouquinho hoje, né? Os sistemas que nós vamos usar hoje chama-se ensino sistemático da palavra, né? Ensino sistemático da palavra, comparando os versículos, o seu conteúdo, e não ficando só ali, mas indo aonde ele se complementa, porque tem o texto e o contexto do texto e as chaves que comum, porque a Bíblia ela tem Gênesis e Apocalipse, e tem coisas que estão em Gênesis que se completam lá no livro de Apocalipse. Tem coisas que estão no Antigo que se completam no Novo. Isso forma um conjunto sistemático de entendimento da Escritura. Para isto, tu tem que pegar e estudar, e tu vai encontrar uma certa porção lá no Antigo Testamento. E tu vai encontrar outra que encaixa, que forma uma ideia, um pensamento e até uma direção para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Posso ser para ti? A Bíblia tem ensino para tudo. Verdade. Para namoro, noivado, casamento, ministério, vida, saúde. O que tu pensar, a Bíblia tem ensino. E o mais lindo, não me interprete mal, até se tu fala meio errado, ela vai corrigir o teu modo de falar. Aleluia. Fala meio atrapalhadinho, começar a ler ela, mas lê como tem que ser, até o teu falar vai mudar. É. E eu digo para vocês, tem pessoas cegas que aprendem a ler a Bíblia. E lê. Glória a Deus. Porque na Bíblia há poder de fé. Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar um pouquinho, não sei se vai dar todo o tempo. Nós vamos estudar hoje. Aonde tu vai morar? Tu pensa que tu vai morar toda a vida nessa terra aqui? Posso dizer pra ti, tem gente que só pensa nesta terra. Só quer casa, carro, e comer, e beber, e lari-lará, e lari-lará. Não é só isso que Deus tem para ti. Deus tem a vida eterna. E Deus tem um lugar para ti. Aleluia. E esse lugar, posso dizer para ti, se tu for para lá, nunca mais tu vai voltar. Quem crê que lá é o teu lar onde Jesus está te esperando. Glória a Deus. Então nós vamos estudar um pouquinho isso nesta noite, né? E eu digo para quem está aqui, quantos amam Jesus? Levante a mão e dê um glória a Deus. Glória a Deus. Se tu ama Jesus e tu não traz Bíblia para a igreja, tu está pecando contra Jesus. Glória a Deus. Aleluia! E Jesus diz, vós examinais as Escrituras, porque vocês creem que nelas tem a vida eterna, pois são elas que testificam. Aleluia. Posso repetir, até que tu não gosta do que eu vou dizer, pode até ficar bravo comigo. Mas se tu não traz Bíblia para dentro da igreja, o que tu está fazendo aqui? Aleluia. Tu só veio buscar a bênção e não quer o dono da bênção. É verdade. Dá uma glória a Deus. Ô glória! Não estou ouvindo. Dá um glória. Ô glória! Aleluia. Ah, mas eu não tenho Bíblia. Fala com as criaturinhas aí que estão aí que eles te dão uma. Não é muito difícil de ganhar uma Bíblia. A Bíblia é a coisa mais linda. Tem Bíblia até
5 pila, 6 pila. É só tu querer. Dá uma glória a Deus agora. Levanta a mão assim, ô glória. Meio complicado o negócio, né? Mas quando Deus fala é assim. Tu pensa que ele vai fazer assim, ó. Tu é mimosinho. Só porque tu tem idade. Não é, não. Deus passa assim tu também. Passa ou não passa? Com certeza. Não passa ninguém. É tudo. Ainda tem uns que são mais atrevidos assim. Ah não, Senhor, me quebra e faz um vaso novo. Quem já disse isso, levante a mão e dê glória a Deus. Tu não sabe o que tu tá pedindo. Quando ele olha para dizer, esse é meu. Aí a criatura está pedindo para ser vaso, aí tá ou não está pedindo para ser vaso? Aí o bicho pega de torto. Então pega a tua Bíblia aí. Vamos abrir. Vamos começar, porque meu tempo está correndo. Pode ficar sentadinho, pode ficar sentado. Já foi lida a Bíblia aqui. Então é assim. Por que se pede? Pode ficar sentado. Por que se pede que se levante para ler? Normalmente a palavra de introdução, quer dizer, a palavra de introdução é o que vai dar abertura para o momento que o culto vai entrar para dentro da palavra. Aí se a gente quiser ler ela antes de começar tudo, de em pé também dá, mas ela já foi lida, e você sentado, ouvindo, em reverência, Deus também se agrada. E nós vamos ler então um pouquinho. Eu quero que cada um leia, eu quero que você pegue uma porção dela, né? E ela é um pouquinho extensa, nós vamos ler, e o que der para fazer hoje, a gente vai fazer hoje, mas vamos tocar um pouquinho. Leia comigo então em Mateus, capítulo 22, né? Mateus, capítulo 22. Glória a Deus, aleluia. Aleluia a Deus. Capítulo 22 de Mateus. Glória a Deus. Nós vamos ler do 1 ao 14. Glória Eu vou a ler o Deus. primeiro, aquele que sentir, leia sentadinho mesmo. Aleluia. Só que eu peço para vocês, com muita humildade eu peço, não leia a Bíblia correndo. Não leia a Bíblia como se estivesse lendo qualquer coisa, não. Leia com reverência, Aleluia. com calma, com tranquilidade. Leia com calma. Glória a Deus. Procure ler o que está escrito ali. Sabe por quê? Porque tu está lendo uma palavra inspirada por Deus. Aleluia. E todo temor e tremor honramos Glória a Deus. aquele que deixou ela para nós. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ler, eu vou ler o primeiro versículo, e o que sentir vai lendo, né? Não importa se ler de 2, não tem problema, vamos embora. Capítulo 22. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O Dois. reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E esses não quiseram vir. 4. Enviou ainda os teus servos com esta ordem, disse aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. 5. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para seus negócios. 6. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. 7. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. 8. Então disseram aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. 9. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrares. 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. 12. E disse-lhe: amigo,
como entraste aqui? Não tem veste nupcial. E ele emudeceu. 13. E disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. 14. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Quero que você preste atenção. Irmãos, antes de eu começar a ministrar, por que é tão importante essa pequena parábola, esse pequeno compêndio de ensino Glória a Deus. que saiu dos lábios de Jesus? Irmão, quando Jesus esteve aqui, ele não tinha uma visão só local, ele tinha uma visão para o futuro, porque ele sabia que um futuro ia acontecer. Então ele sempre tentou preparar os seus discípulos, a sua igreja, a não estar despercebida, e sim estar se preparando para morar no céu. Aleluia, Deus. Este é o grande empenho de Jesus. Primeiro, salvar, fazer uma nova criatura, fazer dela um testemunho na terra, fazer dela um instrumento na terra, e esta pessoa que está escrita no céu, quem crê que um dia pode morar no céu também? Então vamos começar então, desde o começo aí, eu tive que anotar nos meus livros que eu tenho. Primeiramente, por que Jesus falava por parábolas? E o que é uma parábola, né? Isso é uma coisa que você tem que aprender. Os grandes ensinos de Jesus contêm parábolas. Que parábolas é? As parábolas ilustram verdades eternas. Quer dizer, são ensinamentos que indicam a eternidade. Então, as parábolas de Jesus, principalmente, porque isso aqui que nós estamos lendo, aqui esse capítulo, Jesus falou para o povo, explicou para o povo. Então, as parábolas dos livros que eu li, as parábolas de Jesus tinham imagens de coisas do cotidiano do povo, que na maioria do povo eram pessoas simples, humildes e de pouca instrução. Eram pessoas que não tinham formação como os próprios sacerdotes, os homens que trabalham no templo. Eles não eram, e Jesus não ia para o lado deles. Jesus ia para os mais humildes, revelar o reino dos... Glória a Deus! Glória a Deus. Jesus nunca procurou os entendidos, os doutores. Pelo contrário, os doutores que procuravam ele. Aleluia! Quem se lembra de Nicodemos? Aleluia, Era um Deus. mestre em Israel, mas foi aos pés de Jesus aprender. E saiu de lá de boca aberta, né? Glória a Deus! O próprio Nicodemos disse para ele: olha, se Deus não fosse contigo, tu não fazia o que tu faz. Está vendo Deus na vida de Jesus? Aleluia! Quem crê que Jesus era tremendo e poderoso? Glória a Então, Deus. volto a frisar, né? Porque deixa isso daqui, ó. De novo, versículo 1, eu estou trazendo interpretação. De novo entrou Jesus a falar por parábolas. Então, parábolas, para que tu saiba, são ensinamentos de verdades eternas. Então, quando tu lê uma parábola, tu vai procurar ver o que ela está indicando ali, o que ela está mostrando ali. E o principal, se tu lê uma parábola, primeiro é para ti, depois para te pregar para os outros. Glória a Deus! Dá um glória a Deus aí. Porque tem gente que lê e quer passar para os outros. É verdade. Então, se tu está lendo, primeiro é tu que tem que experimentar. Glória Glória a a Deus! Deus. Se tu quer servir para os outros, tu vai ter que comer primeiro. Glória. Glória a Deus! Dá um glória, dá um oh, glória! Glória. E outra coisa, se tu gostar da palavra, tem gente que não vai gostar de ti. É verdade. Tu começa a pregar a palavra, eles não vão gostar de ti muito. É verdade. Porque a palavra não dobra, ela vai reto. Glória a Deus! E ela não tem como tu... eu não gosto muito disso. Mas será que a gente fazer isso?
Se tu não quiser viver, então por que tu tem a Bíblia? Vamos lá. Então, abre para te ver, eu só vou mostrando, não vamos ler muito. Abre para te ver Mateus capítulo 13. Você vai encontrar várias parábolas aí, cada uma tem alguma coisa do cotidiano daquele povo lá. Abre para te ver, capítulo 13. Você pode ler para nós, só os nomes, quer ver? Capítulo 13. Só os nomes das parábolas, que a gente não tem tempo de ler tudo, porque o nosso tempo é muito curto. Olha, primeiro, 13, a parábola do Semeador. A explicação da parábola, a parábola do joio, a parábola de mostarda, a parábola do fermento. E por que Jesus falou por parábola? Tá? A explicação da parábola do joio, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, cada uma dessas parábolas, olha para mim aqui, traz uma verdade que é para aplicar para a vida da igreja. Vamos pegar só uma aqui, ó. A parábola do grão de mostarda fala que tu tem que ter fé. Quem crê que a fé é importante? E aí ele coloca, porque às vezes a pessoa quer exigir fé. Não, ele coloca assim, ó. Se tu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para Deus. Glória a Deus! Em outras palavras do ensinamento, Deus não exige o que tu não pode oferecer. Quem crê que tu pode ter uma fé pequena e Deus fazer um milagre de ouro? Glória a Deus! Então, isso são as parábolas. Isso são Isso parábolas. Então, aqui tem um compêndio, tem muito mais. Mas só para te ver, olha bem. A parábola do semeador. Quase todo o povo de Israel era semeador. Tá entendendo? A palavra do joio e do trigo. Eles eram plantadores de trigo. Eles eram. E a parábola, né, do grão de mostarda, também plantavam. E aqui, ó, a parábola do fermento. Quantas mulheres naquela época faziam só pão? Faziam pão. E o próprio pão da Santa Ceia não ia fermento. Era um pão sem fermento. Por que o pão era sem fermento para a Santa Ceia? Porque tudo que tem fermento, se tu não cuidar, leveda demais. Passa do ponto. E alguns crentes estão passando do ponto. Meu Deus. Aleluia. Tem que ter um meio equilíbrio aí no meio. É verdade. Não pode dizer na tua cabecinha, dentro da palavra fermento, eu que mando na minha vida. Aleluia! Fermento. Glória a Deus. Posso dizer para ti? Aceite tu ou não, quem manda é Jesus. E de vez em quando o fermento não fermenta, porque ele fermenta. Para não fermentar, tu dá uma paradinha, tu tá vendo que tu daí, dá uma paradinha e diz assim para ti mesmo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Para reforçar, né? Não tem mais alimento. Oh, glória. Não deixa o fermento tomar conta. De vez em quando tem que dar uma freadinha nessa tua vidinha aí. Porque se tu deixar por ti, ai, ninguém tá vendo. É verdade. Tô só eu aqui agora. Fala, Deus. Coitadinho. Tá tu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É verdade. Glória a Deus. Posso dizer pra vocês? Ninguém escapa aos olhos de Deus. Verdade. Pode Aleluia. esconder lá no fundo do mar, não tá te enxergando. Pode ir lá pra cima do céu. Ai! Subir! Exatamente. Quando mais alto, pior fica. Mais perto dele fica ainda. Não é verdade? É verdade. Então dá um glória de vitória então. Aleluia. Primeiro, vamos lá. Então, voltemos de novo para Mateus, né? 22, 1 e 14. Voltemos para lá. Então, o versículo 1 é as parábolas de Jesus que eu falei. Agora, o versículo 2, alguém podia ler para mim ligeirinho? Aleluia. Primeiro, está dentro aí da palavra, versículo 2, está dentro da palavra que nós estamos lendo. Ele de novo entrou de novo na palavra, versículo 2, o reino dos céus. É semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Em outros pensamentos, primeiro, reino do céu quer dizer que são coisas que não é aqui desta terra. Quem pode dizer amém? Amém. Para que você entenda de verdade por que é reino do céu, para te saber que tu não vai morar para sempre aqui nesse lugar. Tem um lugar sendo preparado por Deus para ti, um dia para... Aleluia. Glória a Deus.
ele ainda está sendo implantado. Hoje ele ainda é invisível. Está em nós, mas ninguém vê. Porque não tem aparência. Mas um dia vai se tornar. Aleluia! E o rei, todos vocês sabem que é Deus, né? E diz que as bodas do filho. Bodas quer dizer o casamento. Aleluia, Deus. Glória a O Deus. dia em que nós vamos sentar junto com Jesus. Aleluia! Aleluia! Então, as bodas do filho, quer dizer, bodas é o casamento. É o tão maravilhoso encontro nas nuvens com Jesus. Aleluia. Ele vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Glória a Deus! Mas tem uma coisa: se é bodas e há noivo, quem crê que tem que ter uma noiva? Olha aí. E essa noiva anda de qualquer maneira? Essa noiva não deve ser pura. Ô, glória, aleluia! Não estou ouvindo glória a Deus. Glória a Deus! Noiva, não nos dias de hoje. Mas hoje, noiva, não nos dias de hoje. Mas na antiguidade e no coração de Deus, noiva é pura. Noiva é santa. Noiva anda de vestes brancas. Noiva não anda de vestido sujo. Glória! E noiva tem que ser separada para o noivo. Glória a Deus. Agora, só, eu não tenho muito tempo, só para nós ter uma base. A noiva, o que ela mais tem que ter, mais que ela tem que ter. Quem crê que é intimidade com o noivo? Não vai ter, se é noiva do noivo, não tem que ter uma intimidade com ele. Não tem que ter um relacionamento com ele. Glória a Deus. Que maravilha, Deus. Tem que estar namorando todos os dias. A noiva tem que estar sentindo saudade. Cadê o meu noivo? E eu posso dizer para ti, todas as noites ele está aqui te esperando. Glória a Deus. O noivo tem prazer de te alegrar, te animar e dizer para ti: eu estou contigo, minha noiva. Tu acha que não? Está escrito aqui dentro, a Bíblia: eu estarei convosco até a consumação do século. Aleluia! Aleluia! Mas também a noiva tem que ter comunhão com Deus. Aleluia! Abre a tua Bíblia só para nós ver alguns Glória. textos que fala de noiva, que fala de o encontro com o noivo. Quem crê que está bem perto? Olha pra mim. Se tu não gostar disso, que noiva que tu é? É verdade. Meu Deus. Não quer conhecer o teu noivo? Olha aí, Jesus. Não quer dizer para ele: valeu a pena sofrer por ti, Jesus. Glória a Deus! Valeu a pena te amar. Aleluia! O teu amor me fez chegar até aqui. Aleluia, Deus. Abre comigo. Aleluia! Agora vai dar uma dorzinha um pouquinho aqui. Sabe por quê? Não o irmão João Carlos, não o pastor William, mas o Senhor tem ciúme de ti. É verdade. Sabe por quê? Porque nem tu e nem tu, não existe dois. Tu é exclusiva, dessa. É verdade. Glória! Já pensou se existisse dois William? Um já incomoda os infernos. É verdade. Dois então ela adora. Mas é só um de cada um. E esse um, Deus te escolheu e Ele quer te preparar. Aleluia. Abre comigo, eu não tenho tempo. Mateus 25, para te ver alguma coisa meio estranha aí no meio.
que eu preciso mostrar para ti. 25. É outra parábola, só que não vamos entender muito, né? Diz ali que havia, versículo 2, que havia dentre elas algumas nécias e algumas... O que é nécia? Alguém podia me responder? Não tem que apertar o William tem que saltar um pouquinho. Então. Glória! William, o que é nécia no teu entender? Vou apertar o pastor também. Oh, glória! Oi? Oi? Não, mas o sentido de nécia é sem entendimento. Nécia é alguém que não se preparou, que fez assim. Aí viveu aquela vidinha assim, nécia. Quem crê que tem que se preparar? É, Deus. Quem crê que tem que se preparar todos os dias? Olha aí. Quem crê, irmão, que ele vai vir numa hora que tu não sabe? É verdade. Tem que saber preparar o negócio. Posso ser pra ti? Tu acha que Deus vai levar de qualquer maneira? Mas é noiva que tem que levar como tem que ser noiva. Hoje no mundo, irmão, casam grávida, casam até sem roupa de branco. É verdade. Aí alguém pergunta, o que estão fazendo lá? Tem um ficando. Não tinha não. Tem um ficando. Daqui a pouquinho ficar grávida naquele ficando. Ou tem algumas que são tão modernas que dizem assim, o meu namorado. E ela já está grávida. Vivem há 10 anos. Meu namorado. Diga misericórdia. Pode ser para ti de verdade. Não sei se tu vai me interpretar mal ou não. Mas existe 3 processos que muitas vezes os jovens passam por cima. E sempre vai trazer problemas dentro do seu viver. É verdade. O processo não adianta tu querer passar por cima disso. O processo é namoro, noivado e casamento. É verdade. Se tu não passar nesses 3 pontos, tu passar por cima, tu traz maldição para a tua vida. É verdade. Normalmente quem não namora, nunca, normalmente o seu relacionamento sempre dá problema. Porque Deus não pode abençoar. Quem crê que foi Deus que instituiu a família? Aleluia. Então eu digo para vocês, tem pessoas sentadas que não casaram, que viveram, que passaram por etapas. Sofreram ou não sofreram? Sofreram. Passaram momentos difíceis. Mas até que encontraram Jesus. Aleluia.